Louvado seja Deus pelo fato de que em Jesus Cristo nós podemos ter paz, ter segurança. Onde estaríamos agora se não fosse efetivamente a graça salvadora que recebemos da parte de Deus em Jesus Cristo? Querido amigo, é um prazer poder saudá-lo nesta manhã, dizer-lhe que você é muito bem-vindo a este meio de comunicação, a este instrumento da pregação da Palavra de Deus. E de uma forma muito particular quero saudar aqueles que são os nossos irmãos, os habituais frequentadores deste espaço virtual para a pregação da Palavra. Saúdo os membros da Igreja Adventista de Setúbal, saúdo também aqueles nossos queridos amigos e irmãos que fazem parte das igrejas e das congregações de Pinhal Novo e de Santo André, Sines, onde ali nós podemos também, de alguma forma, chegar com esta programação. E saudamos a todos aqueles que nos acompanham, não só pelo canal do YouTube da Igreja Adventista de Setúbal, mas por aqueles também que estão conosco através da transmissão no Facebook e por aqueles que nos ouvem através do sistema de teleconferência a partir da plataforma Zoom. Passo aqui, diríamos assim, toda a propaganda que faço a estas várias plataformas, mas é uma bênção hoje nós podermos estar a chegar às casas, estarmos a chegar aos locais onde aqueles que desejam ouvir a palavra do Senhor efetivamente podem recebê-la através da tecnologia que hoje está ao nosso alcance. Não podemos estar reunidos presencialmente na nossa igreja, no nosso local de culto, mas podemos encontrar-nos na paz e no Espírito do Senhor, reunidos virtualmente, através destes recursos que hoje temos. Por isso, querido amigo, louve a Deus. No meio das lutas e das dificuldades, que no seu coração possa existir, de fato, gratidão. Porque diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 18, que a nossa atitude de gratidão é algo que agrada ou algo que alegra o coração de Deus. Por isso, regozijemo-nos sempre, como dizia Paulo aos Tessalonicenses. Nesta manhã, querido amigo, gostaria só de comentar consigo uma efeméride, um acontecimento que, exatamente há 73 anos atrás, no dia 30 de janeiro do ano de 1948, aconteceu na Índia. Na cidade de Nova Delhi, mais propriamente dita, eram 17 horas e 17 minutos. Um grande líder popular que havia conduzido por muito tempo a Índia, esta grande nação que estava numa luta contra o Império Britânico, na tentativa de obter a sua libertação, Mahatma Gandhi, neste dia 30 de janeiro de 1948, encaminhava-se para um local de oração onde um grupo de pessoas, um numeroso grupo de pessoas já o esperava, e é neste momento então que ele é atingido por 3 disparos que o vão levar à morte. Sabem, nesta manhã eu gostaria de falar-lhes um pouquinho a respeito de assassinatos que mudaram a história. E começaria por talvez um dos mais antigos relatos de uma morte que impactou profundamente a história, que foi a de Júlio César. No ano 44 a.C., no dia 14 de março, este homem dirigia-se para o Senado romano, para as atividades normais, as atividades políticas daquele dia, quando um grupo de pessoas um grupo de políticos, inclusive, que eram seus conhecidos, se aproximam dele e cada um deles desfere uma punhalada vindo a matar Júlio César. É conhecida a frase que, um pouco antes de falecer, ainda em estado de agonia, Júlio César, voltando-se para uma daquelas pessoas que era a sua protegida, mais claramente Brutus, lhe diz a famosa frase: "Até tu, Brutus". Mal sabiam aqueles conspiradores que, ao assassinarem o ditador, estavam a abrir caminho para que Roma deixasse de ser uma república para se tornar num império. Esta foi uma morte que implicou numa mudança significativa na história e, de alguma forma, nós ainda hoje somos impactados por este assassinato. Gostaria de mencionar para vós ainda um outro, o que aconteceu no dia 14 de abril de 1865, na cidade de Washington. Um senhor chamado John Wilkes Booth aproxima-se do balcão
do teatro onde estava, portanto, o presidente Abraham Lincoln e dispara sobre ele, vindo a feri-lo gravemente. E nas horas seguintes este homem haveria de lutar contra a morte, mas viria a falecer já nas primeiras horas do dia 15 de abril de 1865. Mais recentemente ainda, no dia 28 de junho, estava na capital da Bósnia, cidade de Sarajevo, o casal imperial, o casal Francisco Ferdinando e a sua esposa Sofia, que era o herdeiro propriamente do trono do Império Austro-Húngaro. E naquela manhã este homem fazia-se desfilar em carro aberto quando se aproxima dele um ativista nacionalista sérvio chamado Gavrilo Príncipe, e dispara sobre ele e sobre a sua esposa, vindo também a matar o príncipe herdeiro ao Império Austro-Húngaro. E nós sabemos que deste assassinato resultou um dos mais terríveis conflitos da história recente da humanidade, que ficou conhecida como a Primeira Guerra Mundial. Mas voltando novamente àquele dia fatídico de 30 de janeiro de 1948, data na qual hoje nós estamos justamente a comemorar o 73º ano deste evento, neste dia em que Gandhi justamente foi assassinado, conta-nos a história de que ele se encontrava num processo de jejum em que, de alguma forma, ele estava a fazer aquilo que poderíamos chamar uma greve de fome, no sentido de ajudar a que toda a nação indiana se pudesse conscientizar em relação à necessidade de atender a algumas reivindicações que o Estado paquistanês, recentemente desanexado, território recentemente desanexado da Índia, que pedia justamente ao Estado indiano. Embora Mahatma Gandhi fosse um hindu, ele tinha uma noção de que a liberdade religiosa deve ser algo que deve assistir a cada ser humano. E, embora ele não tivesse as mesmas convicções islâmicas da maioria paquistanesa, ainda assim ele achava que era justo um determinado tipo de atendimento da parte do Estado indiano às pretensões do recém-formado Estado paquistanês que se tinha organizado em agosto do ano de 1947. E desta forma, então, há alguém que se aproxima dele, um senhor chamado Nathuram Godse, e atira sobre ele, sob a alegação de que Gandhi, embora fosse hindu, estava a ser demasiado complacente com os muçulmanos. Mas, querido amigo, esta história que veio a resultar, diríamos assim, numa das mais interessantes figuras, ou no final de uma das mais interessantes figuras da história moderna, da história recente do nosso mundo, não tem nada que se compare em termos de impacto com a história do assassinato do nosso Mestre Jesus Cristo. Eu gostaria de conduzi-lo à Bíblia, querido amigo, para nós vermos alguns textos, pouquíssimos textos, dos muitos que a Bíblia nos apresenta, que nos revelam o impacto profundo, o significado transcendente do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Igualmente como cada um destes homens que foi morto pelos seus assassinos, em relação a Jesus Cristo, foram os nossos pecados que mataram Jesus. Por isso, de alguma forma, nós podemos olhar para nós mesmos e pensarmos que nós, em certo sentido, também fomos o assassino do nosso Mestre Jesus. Mas vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 6, verso 23, texto este que apresenta talvez uma das mais impactantes consequências e resultados da morte de Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, verso 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O que este texto, de uma forma muito simples, nos diz é que, embora cada um de nós estivesse condenado à condição de
pecadores morrermos por causa das nossas falhas, o que nós vamos perceber é justamente que Jesus, através da sua morte, paradoxalmente, ele vai inverter a situação. De condenados nós vamos passar a libertos. De pessoas que estavam destinadas a morrer uma morte para sempre, e estão agora condenados, diríamos assim, destinados a uma vida que não terá fim. Mas eu gostaria de convidá-los a vermos alguns outros textos mais. E o próximo texto que vamos ler encontra-se em Filipenses, no capítulo 2. É um texto muito conhecido. Todos aqueles que estudam o que Paulo afirma a respeito da divindade de Cristo e da sua condição enquanto ser pré-existente, conhecem este texto e conhecem, sobretudo, a comparação que o apóstolo Paulo estabelece aqui em relação à condição divina de Jesus e o seu profundo sacrifício e humilhação vivido no processo de encarnação. Vamos começar em Filipenses, capítulo 2, e vamos ler a partir do verso 3. Filipenses, capítulo 2, do verso 3 em diante. E o apóstolo Paulo, então, dirigindo-se aos crentes da cidade de Filipos, ele começa por, de alguma forma, chamar a sua atenção para Jesus Cristo como um exemplo a ser seguido. E ele diz então o seguinte: não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Assim como Jesus, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Aqui fica quase, diríamos assim, que é exposto de uma forma patética, extremamente cruenta, diríamos, aquilo que aconteceu com Jesus Cristo. Sendo Deus, sendo venerado, sendo adorado pelas cortes celestiais, vivendo no conforto daquilo que é efetivamente o universo não caído, ele esteve disposto a vir a este mundo para se humilhar, tornando-se ser humano. Não só assumir a forma humana já era, diríamos assim, uma tremenda humilhação para aquele que é o Rei do Universo, ainda mais isso se tornou constrangedor quando Jesus Cristo, que já tinha passado pelo processo de humilhação de se tornar ser humano, de se rebaixar à condição em que o ser humano estava, vítima já de dezenas e de centenas, aliás, dezenas de séculos em que estava, diríamos assim, a ser corroído e diminuída a imagem de Deus no ser humano por causa do pecado, Jesus humilha-se ao se tornar ser humano, mas a sua humilhação vai chegar, diríamos assim, ao extremo último de se deixar assassinar em favor do ser humano a quem ele pretendia efetivamente libertar, resgatar do pecado. E no verso 13, então, diz o apóstolo Paulo: porque Deus é o que opera em vós tanto o querer quanto o efetuar para a sua boa vontade. Por isso, querido irmão e prezado amigo, quando nós lutamos com os nossos maus traços de caráter, quando nós vivemos lutas e dificuldades na tentativa de vencermos aquilo que são as nossas inclinações para o pecado, a certeza que nos é dada é que em Cristo Jesus nós verdadeiramente estamos destinados à salvação e que em Cristo Jesus nós podemos encontrar não só a força, mas sobretudo o desejo para podermos ser obedientes à palavra de Deus. Podemos encontrar também o poder para alcançarmos a vitória sobre o pecado. E graças a Deus, glória ao Senhor, porque foi tudo isto alcançado pela morte de Cristo. Nenhum outro sacrifício humano, por mais, diríamos assim, digno e virtuoso que tenha sido, resultou em um conjunto de bênçãos e de efeitos tão magníficos para a própria humanidade. Em Cristo, nós podemos sonhar com a eternidade.
Estávamos condenados a morrer e a desaparecer para todo sempre. Tínhamos apenas vivido uma vida lamentável neste mundo sob o efeito do pecado e das suas consequências. Mas em Jesus Cristo, depois da sua morte, após o seu sacrifício, nós podemos olhar para o futuro e sermos capazes de enfrentar crises como as que estamos a viver agora, mas com um olhar estendido para um horizonte que está muito além do nosso próprio final de vida, porque Jesus Cristo alcançou para nós, alcançou para si, querido amigo, a esperança da vida eterna. Mas eu gostaria ainda de conduzi-lo a um outro magnífico texto bíblico, onde fica muito claro quais alguns dos fantásticos efeitos do sacrifício de Jesus Cristo por nós. E o próximo texto que vamos ver encontra-se na segunda epístola aos Coríntios, e vamos ler capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, e vamos ler a partir do verso 17. Este é um texto muito conhecido, muitas pessoas conhecem de cor o capítulo 5, verso 17, e citam-no frequentemente, mas talvez você não se tenha apercebido de um conjunto de outras ideias que estão associadas nos versículos a seguir, que vão do 17 ao 21. Paulo escreve assim em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Este texto por si só é magnífico, é fantástico. Em Jesus Cristo, você e eu podemos ser novas criaturas. Quantas vezes olhamos para nós mesmos e ao lembrarmos das nossas falhas, dos nossos erros, gostaríamos de ser pessoas diferentes. Talvez você gostaria de ser um pai melhor. Talvez você, querido amigo, gostaria de ser um filho mais obediente, de ser alguém que fosse mais grato àquilo que os seus pais fazem por si. Quem sabe você, querida amiga, gostaria de ser uma melhor mãe, uma melhor esposa, gostaria de ser uma melhor filha, uma melhor amiga. Todos nós gostaríamos certamente de que alguma coisa na nossa vida fosse melhor, mas a Bíblia promete-nos que em Jesus Cristo nós podemos ser novas criaturas. As coisas que ficaram para trás, as coisas que fizemos no passado, poderão simplesmente ser deixadas, porque em Jesus Cristo algo fantástico aconteceu. E o verso 18 vai nos explicar: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Permita-me agora ir aqui divergir um pouquinho daquilo que temos estado a falar. Imagine, por exemplo, talvez já tenha acontecido com você, já aconteceu comigo algumas vezes, pela grande graça de Deus, depois de um momento ou de um tempo de divergência com alguém, de alguma situação que não correu tão bem nos nossos relacionamentos, com um familiar, com um amigo, há depois um tempo de reconciliação, em que nós temos a oportunidade de pedir desculpa, de pedir perdão, de aceitar as desculpas do nosso amigo e lhe darmos também o nosso perdão. E este momento de reconciliação em que as pessoas se abraçam, em que as pessoas choram, em que as pessoas voltam novamente a restabelecer laços que outrora foram, quebrados por circunstâncias mal explicadas ou por dificuldades que entretanto surgiram. Este momento é um momento doce, é um momento suave, é um momento em que nós podemos voltar novamente a experimentar aquilo que se tinha perdido. Algo que julgávamos ter sido perdido para sempre e agora de alguma forma é restaurado. A doce experiência da reconciliação é algo que, sem dúvida, pode fazer com que a existência de um ser humano seja muito melhor. Que o diga um marido que traiu a esposa e que em determinado momento, sentindo o perdão da sua esposa, pode voltar novamente a reconstruir uma relação. Que o diga, por exemplo, um amigo que, sentindo que alguma coisa não correu bem com aquela pessoa por quem nutria profunda amizade, há a possibilidade de reconstruir novamente esta relação que se perdeu. Que o diga um pai que por muito tempo não falava com o filho e agora, quando ambos de alguma forma têm a oportunidade de se explicar e de conversar, voltam novamente a poder conviver, a poder conversar, a poder estar juntos. Que o diga Deus, que depois de amar profundamente a humanidade, encontrou em Jesus Cristo
através do seu sacrifício por nós, a oportunidade de voltar a sonhar com a possibilidade de ter junto de si, de forma permanente, novamente, cada um daqueles que criou, daqueles que o aceitaram como o seu Salvador e como o seu Redentor. É por esta razão que a Bíblia nos diz que em Jesus Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Não porque Deus estivesse em desavença com o ser humano, mas porque os nossos pecados fizeram separação entre nós e o nosso Deus. Deus nos ama profundamente, mas Ele não suporta o que o pecado faz na vida dos seres humanos. Deus não suporta aquilo que o pecado faz na sua vida e na vida das outras pessoas que o rodeiam. É por esta razão que a Bíblia nos mostra que Deus é capaz de amar profundamente o pecador, apesar daquilo que ele faz, mas não suporta o afastamento que o pecado causa ao ser humano possa fazer, porque Deus efetivamente nos ama. E o seu amor implica em estar junto, o seu amor implica em conviver, o seu amor implica em estar perto. E Deus efetivamente é este ser de amor. E é por esta razão que a reconciliação, como é apresentada no capítulo 5 de 1 Coríntios, é algo tão especial para Deus, mas é especial para nós, porque tem efeitos práticos na nossa própria vida. Mas o texto continua dizendo, no verso 19, diz o apóstolo Paulo, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, mas pôs estes pecados, efetivamente, sobre Jesus Cristo e pôs em nós a palavra da reconciliação. O que quer dizer, querido amigo, quando você e eu somos transformados, como diz o verso 17, nós passamos a ser em Cristo Jesus uma nova criatura. Repousa sobre nós também a responsabilidade, não só de desfrutarmos da reconciliação que passamos a ter com Deus, mas repousa sobre nós também a responsabilidade de levarmos a outras pessoas o conhecimento desta mesma condição de reconciliação. É por isso que a Bíblia chama esta mensagem de o Evangelho, a Boa Nova. Nós temos uma mensagem a transmitir ao mundo, dizendo que não só Jesus está prestes a voltar, mas que Ele não vem para julgar nem para condenar aqueles que o aceitarem como seu Salvador. Vem, efetivamente, para salvar. E todos aqueles que aceitarem Jesus Cristo como seu Redentor, como o Mestre da sua vida, poderão verdadeiramente esperar o seu regresso como uma esperança bem-aventurada, como uma bendita expectativa que vai fazer com que a sua vida neste mundo, ainda que seja difícil, possa experimentar entusiasmo e alegria. O verso 20 e o verso 21 dizem, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, diz Paulo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Cristo. E agora reparem aqui, queridos irmãos e prezados amigos, foi justamente por esta dolorosa experiência que para Cristo e para todo o universo representou a sua morte na cruz. Para nós, esta dolorosa experiência, ela pode se transformar na mais feliz de todas as expectativas da nossa vida. E para finalizar, eu gostaria de convidá-lo a irmos a Apocalipse capítulo 21, verso 4 em diante. E é aqui que nós vemos nestes versículos que vamos ler a seguir, de Apocalipse capítulo 21, que culminará de forma feliz esta experiência da morte de Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21, verso 4, e estas são palavras que descrevem exatamente aquilo que acontecerá com Jesus Cristo e com todos os salvos, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E sabe por que este texto diz que as primeiras coisas são passadas? É porque para quem vai viver eternamente, ainda que tenha vivido 70, 80, 90 ou até 100 anos,
Ainda que esta possa ser considerada, em termos humanos, uma longa existência, para quem vai viver para todo sempre, 100 anos são apenas os primeiros dias da eternidade. 100 anos é apenas um fator de tempo insignificante diante de tudo aquilo que estará para acontecer na vida dos salvos. Deus enxugará dos nossos olhos as lágrimas, porque não existirá mais nenhum fator que nos levará a chorar. Porque as primeiras coisas, a parte negativa da história do universo, terá-se fechado. O parênteses da história do pecado terá sido encerrado naquele momento. E é feita uma declaração. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E por fim, diz o verso 7, e quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Querido amigo, querida amiga, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi, sem dúvida, um momento triste e doloroso para o universo. Mas para você e para mim, representa a certeza de que um dia nós poderemos viver eternamente se aceitarmos Jesus Cristo como o nosso Salvador. A escolha de aceitar Cristo como seu Redentor é algo que só você pode fazer. E por isso, o desafio que o Senhor nos coloca nesta manhã é que nós possamos fazer com que a morte de Cristo no Calvário não tenha sido em vão, com que este sacrifício não tenha se perdido eternamente para você, querido amigo, prezada amiga. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor faça de si alguém na vida de quem as maravilhosas manifestações da graça de Deus se possam manifestar como um monumento à graça e à misericórdia do Senhor. Que o Senhor possa ser o seu mestre, que o Senhor possa ser o seu orientador. Seguindo Jesus, cada um de nós haverá de chegar à Canaã celestial. É a minha oração nesta manhã para si e para todos nós. Amém.